Talvez você ainda pense que não se curou porque algumas lembranças continuam doendo. Talvez existam noites em que uma música, um nome ou uma simples memória faça seu coração voltar para um lugar que você jurou ter deixado para trás. Mas e se a verdadeira cura não significar esquecer? E se você estiver procurando a prova da sua transformação no lugar errado? Carl Jung compreendia que os processos mais profundos da psique raramente acontecem diante dos nossos olhos. Eles acontecem silenciosamente, enquanto antigas versões de nós mesmos perdem força e uma nova consciência começa a nascer. Por isso, talvez você esteja muito mais curado do que imagina. Existem mudanças discretas acontecendo dentro de você, que podem parecer pequenas, mas revelam algo enorme. Aquilo que antes controlava suas emoções já não possui o mesmo poder. E ao longo deste vídeo, você vai reconhecer 5 sinais dessa transformação. O mais surpreendente é que um deles costuma aparecer justamente quando você acredita que ainda não conseguiu seguir em frente. Existe uma diferença profunda entre não sentir mais nada e não ser mais dominado pelo que sente. Essa diferença pode mudar completamente a maneira como você interpreta sua própria história. Você pode sentir saudade e ainda assim estar se curando. Pode lembrar daquela pessoa e não desejar voltar. Pode ter momentos de tristeza sem permitir que eles destruam o restante do seu dia. A perspectiva junguiana nos convida a olhar para dentro não para eliminar nossas emoções, mas para compreender aquilo que elas estão tentando revelar. A cura psicológica não acontece quando você expulsa a dor da consciência. Ela começa quando consegue olhar para essa dor sem precisar fugir, implorar, perseguir ou abandonar a si mesmo. Pense em quem você era alguns meses atrás. O que aquela versão sua tolerava? Quantas respostas buscava desesperadamente? Quantas vezes confundia silêncio com rejeição e distância com falta de valor? Agora observe algo importante. Talvez as mesmas coisas ainda provoquem você, mas já não consigam governá-lo como antes. E é justamente aqui que muitas pessoas cometem um erro doloroso. Acreditam que estão paradas simplesmente porque ainda sentem. Mas sentir não significa permanecer preso. Jung associava o amadurecimento interior ao encontro consciente com conteúdos que antes permaneciam escondidos nas sombras da personalidade. Em outras palavras, aquilo que você evita tende a exercer influência sobre você. Aquilo que você reconhece pode começar a ser integrado. Talvez por isso, algumas das maiores provas da sua cura estejam aparecendo em situações que antes fariam você desmoronar. Uma mensagem que não chegou, uma pessoa que se afastou, uma expectativa que não se realizou, uma lembrança inesperada. Antigamente, isso poderia desencadear horas de ansiedade e perguntas sem resposta. Hoje, talvez ainda exista um aperto, mas existe também uma voz interior dizendo: eu não preciso me perder novamente por causa disso. Preste atenção nessa voz. Ela pode ser um dos sinais mais importantes de que algo dentro de você finalmente começou a mudar. Há outro detalhe que quase ninguém percebe. Conforme você se cura, certas coisas deixam de parecer amor. Aquilo que antes parecia intensidade começa a revelar dependência. O que parecia destino talvez mostre traços de projeção. O que parecia uma conexão impossível de abandonar pode revelar necessidades emocionais que você colocava sobre outra pessoa, esperando que ela preenchesse espaços que pertenciam à sua própria jornada. Isso não diminui o que você sentiu. Pelo contrário, permite compreender esse sentimento com mais profundidade. E quando uma projeção começa a ser retirada, algo extraordinário acontece. Você passa a enxergar a pessoa como ela realmente é, não apenas como desejava que fosse. É nesse instante que algumas ilusões perdem força. Você começa a perguntar menos:
Por que essa pessoa não me escolheu? E começa a perguntar: por que eu estava disposto a me abandonar para ser escolhido? Essa mudança parece simples, mas pode representar uma transformação imensa na relação que você mantém consigo mesmo. Por isso, não saia deste vídeo acreditando que os próximos sinais serão apenas frases bonitas sobre superar alguém. Eles podem revelar algo muito mais profundo sobre quem você está se tornando. Talvez você tenha atravessado uma fase em que precisou implorar internamente por respostas, lutar contra lembranças e tentar compreender por que determinadas experiências chegaram até você. Mas existe um momento em que a pergunta deixa de ser quando essa dor vai desaparecer e se transforma em quem estou me tornando através dela. É nesse ponto que a ferida começa a perder o papel de prisão e passa a ocupar outro lugar na sua história. Nos próximos minutos, observe cada sinal com atenção e compare não com a pessoa que você gostaria de ser, mas com quem você era quando tudo começou. Porque talvez a prova da sua cura não esteja na ausência de cicatrizes. Talvez esteja no fato de que aquilo que um dia quase destruiu você já não consegue decidir seus próximos passos. E quando você compreender o primeiro sinal, algumas atitudes recentes suas poderão finalmente fazer sentido. Antes de continuarmos, se alguma dessas palavras já encontrou uma parte da sua história, deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto mostra que essa mensagem fez sentido para você e ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão atravessando um processo silencioso de cura. E se você gosta de compreender os mistérios das emoções, dos relacionamentos e da própria mente através dos ensinamentos de Carl Jung, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Talvez você tenha chegado até aqui procurando respostas sobre alguém, mas pode acabar descobrindo respostas muito mais importantes sobre você mesmo. Agora continue comigo, porque os próximos sinais podem revelar que a transformação que você tanto esperava já começou dentro de você, mesmo que ainda não tenha percebido. Primeiro sinal: você ainda lembra, mas já não precisa correr atrás. Existe um momento quase invisível no processo de cura em que a lembrança continua existindo, mas perde a capacidade de comandar suas atitudes. Você pensa naquela pessoa, recorda conversas, revive mentalmente situações e talvez até sinta uma pontada de saudade. A diferença é que agora surge um espaço entre aquilo que você sente e aquilo que decide fazer. Antes, uma lembrança poderia terminar em uma mensagem enviada por impulso, uma visita ao perfil daquela pessoa ou horas tentando interpretar um silêncio. Agora você sente, observa e muitas vezes simplesmente continua o seu dia. Na perspectiva de Carl Jung, esse espaço interior é extremamente significativo, porque aquilo que permanece inconsciente tende a conduzir nossas escolhas sem que percebamos. Quando você consegue reconhecer uma emoção sem obedecê-la automaticamente, algo fundamental começa a acontecer. A consciência assume o lugar que antes pertencia ao impulso. Você não deixou necessariamente de sentir. Você começou a deixar de ser governado pelo sentimento. Talvez ninguém tenha percebido essa mudança, porque as transformações mais importantes nem sempre produzem grandes cenas. Ninguém aplaude quando você olha para o celular e decide não procurar quem desapareceu. Ninguém presencia o instante em que você sente vontade de perguntar por que aquela pessoa mudou, mas percebe que já não precisa daquela resposta para continuar vivendo. É uma vitória silenciosa, e justamente por ser silenciosa, você pode não reconhecer sua importância. Jung compreendia o amadurecimento psíquico como um movimento de integração e não como uma guerra contra partes indesejadas de nós mesmos. Por isso,
Curar-se não significa destruir a saudade, expulsar a tristeza ou fingir indiferença. Significa conseguir dizer internamente: eu reconheço o que estou sentindo, mas não preciso me abandonar por causa disso. Quando essa frase começa a existir dentro de você, mesmo sem ser pronunciada, a relação com a própria dor já está mudando. Pense na sua versão de algum tempo atrás. Talvez uma demora para responder fosse suficiente para fazer sua mente criar dezenas de possibilidades. Talvez você interpretasse cada afastamento como uma ameaça e cada mudança de comportamento como uma prova de que precisava fazer alguma coisa imediatamente. Essa urgência emocional costuma revelar muito mais do que amor. Em muitos casos, ela revela medo, projeção, necessidade de validação e partes da personalidade que depositaram no outro uma responsabilidade impossível: garantir que você se sentisse seguro consigo mesmo. A psicologia analítica de Jung nos oferece uma lente poderosa para compreender esse mecanismo. Frequentemente projetamos no outro conteúdos que ainda não reconhecemos plenamente em nós. Por isso, algumas pessoas parecem carregar a chave da nossa felicidade. Mas quando a projeção começa a enfraquecer, você percebe algo libertador. Ninguém deveria possuir tamanho controle sobre o seu mundo interior. E então acontece uma quebra de padrão. Você percebe que consegue sentir falta sem transformar saudade em perseguição. Consegue desejar alguém sem negociar a própria dignidade. Consegue amar e, ainda assim, reconhecer quando uma relação não oferece aquilo de que você precisa. Isso não é frieza emocional, é diferenciação. Aos poucos, você começa a separar amor de dependência, conexão de idealização e esperança de autoabandono. E essa separação pode ser desconfortável, porque obriga você a enxergar algumas histórias de maneira diferente. Talvez aquilo que você chamava de não conseguir viver sem alguém escondesse o medo de encontrar a própria solidão. Talvez a pessoa que parecia insubstituível estivesse ocupando simbolicamente um espaço que precisava ser reconstruído dentro de você. Quando você percebe isso, a pergunta deixa de ser: como faço essa pessoa voltar? E começa silenciosamente a se transformar em: porque eu acreditava que precisava dela para me sentir inteiro. Se você chegou a esse ponto, não pense que sua história perdeu importância. O que aconteceu continua fazendo parte de você, mas não precisa continuar definindo você. Existe uma enorme diferença entre carregar uma experiência e ser carregado por ela. A cicatriz pode permanecer enquanto a ferida deixa de sangrar. E talvez esse seja o primeiro sinal que você não estava enxergando. Você ainda lembra, mas já consegue escolher o que fará com essa lembrança. A pessoa pode surgir na sua mente sem que você imediatamente abandone sua paz para procurá-la. E se isso já começou a acontecer, mesmo ocasionalmente, observe com atenção. Porque o segundo sinal é ainda mais profundo. Ele aparece quando você deixa de perguntar apenas o que fizeram com você e começa a enxergar uma pergunta muito mais desconfortável. Por que você aceitou durante tanto tempo aquilo que hoje já não aceitaria? Segundo sinal, aquilo que você tolerava começa a incomodar. Uma das evidências mais surpreendentes da cura aparece quando comportamentos que antes você justificava começam a causar estranhamento. Talvez você aceitasse migalhas de atenção e chamasse isso de amor. Talvez esperasse durante dias por uma mensagem e, quando ela finalmente chegava, esquecesse toda a angústia anterior. Talvez alguém desaparecesse, retornasse quando quisesse e encontrasse você emocionalmente disponível outra vez. Enquanto estava profundamente envolvido, tudo parecia possuir uma justificativa. Essa pessoa está confusa, ela sofreu muito, ela tem medo de amar, eu preciso ter paciência. Mas um dia alguma coisa muda.
Você olha para a mesma dinâmica e sente desconforto. Não porque tenha se tornado cruel, mas porque uma parte sua finalmente começou a perguntar: e onde eu estou nessa história? Essa pergunta pode representar uma mudança decisiva na maneira como você se relaciona consigo mesmo. Jung dedicou grande parte de sua obra à ideia de que aquilo que rejeitamos ou desconhecemos em nós pode permanecer na sombra. A sombra não contém apenas características consideradas negativas. Nela também podem permanecer nossa força, nossos limites, nossa capacidade de dizer não e partes da personalidade que foram reprimidas para garantir aceitação. Talvez você tenha aprendido que amar significava suportar. Talvez tenha acreditado que colocar limites afastaria as pessoas. Talvez tenha se acostumado a ser compreensivo com todos, enquanto ninguém precisava compreender você. Quando essas partes esquecidas começam a retornar à consciência, algo aparentemente estranho acontece. Você fica menos tolerante com aquilo que anteriormente aceitava. Isso pode parecer uma piora, mas muitas vezes é exatamente o contrário. Você não está se tornando difícil. Está começando a perceber o preço emocional que pagava para continuar pertencendo a lugares onde precisava diminuir a si mesmo. É nesse estágio que algumas relações começam a mudar. Pessoas acostumadas com a sua disponibilidade podem interpretar seus limites como distância. Quem estava confortável com o seu silêncio pode estranhar quando você começa a falar. Quem recebia constantemente sua compreensão talvez não saiba como reagir quando você também passa a exigir reciprocidade. E aqui existe uma armadilha emocional poderosa: a culpa. Você pode começar a pensar que mudou demais, que deveria voltar a ser como antes, que talvez esteja exigindo muito. Mas observe cuidadosamente de onde essa culpa vem. Às vezes, ela não significa que você esteja fazendo algo errado, significa apenas que está fazendo algo diferente. Todo padrão antigo tenta sobreviver quando é confrontado, e quando você deixa de representar o papel que sustentava determinada dinâmica, todo o sistema ao redor precisa se reorganizar. Imagine alguém que passou anos entrando em uma sala escura e tropeçando sempre no mesmo objeto. Um dia, essa pessoa acende a luz. O objeto continua exatamente no mesmo lugar, mas agora ela consegue vê-lo. A consciência funciona de maneira semelhante. Depois que você percebe determinado padrão, torna-se muito difícil voltar a vivê-lo com a mesma inocência. Você começa a notar manipulações que antes confundia com preocupação. Percebe ausências que justificava excessivamente. Reconhece quando está tentando convencer alguém a oferecer espontaneamente aquilo que deveria nascer da própria vontade. E essa percepção pode doer, porque enxergar significa perder algumas ilusões. Contudo, na linguagem simbólica da transformação, perder uma ilusão pode ser o início de recuperar uma parte de si mesmo. Você não precisa odiar ninguém para reconhecer que determinada relação não combina mais com a pessoa que está se tornando. Por isso, se ultimamente você começou a se incomodar com coisas que antes aceitava, não descarte essa sensação rapidamente. Pergunte o que ela está tentando revelar. Talvez sua consciência esteja mostrando que um antigo padrão deixou de servir ao seu desenvolvimento. A individuação, conceito central na psicologia de Jung, não significa transformar-se em alguém perfeito. Significa tornar-se progressivamente aquilo que você é, integrando partes esquecidas e reduzindo a necessidade de viver apenas para corresponder às expectativas externas. E quando esse processo avança, inevitavelmente alguns sims antigos começam a virar nãos. Algumas portas deixam de parecer oportunidades. Certas pessoas deixam de parecer destino.
Mas existe um terceiro sinal que pode ser ainda mais desconcertante, porque ele aparece quando você percebe que já não sente a mesma necessidade de ser compreendido por quem feriu você. Terceiro sinal: você deixa de precisar que a outra pessoa reconheça o que fez. Durante muito tempo, talvez você tenha imaginado uma conversa específica. Nela, aquela pessoa finalmente compreenderia tudo. Reconheceria a sua dor, admitiria os próprios erros e diria exatamente aquilo que você esperou ouvir. Talvez você tenha ensaiado mentalmente o que responderia. Talvez desejasse apenas um pedido de desculpas sincero para conseguir fechar aquele capítulo. Essa necessidade é compreensível, porque a mente busca coerência. Quando somos feridos sem explicação, permanecem perguntas abertas, e perguntas abertas podem alimentar ruminações durante muito tempo. Mas então acontece algo inesperado. Você começa a perceber que talvez nunca receba a explicação perfeita, e mais surpreendente ainda, começa a descobrir que sua vida não precisa permanecer suspensa enquanto espera por ela. Na visão junguiana, existe um ponto fundamental no amadurecimento psicológico: retirar do mundo externo responsabilidades que pertencem ao desenvolvimento interior. Isso não significa absolver quem causou sofrimento, nem fingir que determinadas atitudes foram aceitáveis. Significa compreender que quando sua paz depende exclusivamente de outra pessoa reconhecer aquilo que fez, parte da sua liberdade permanece nas mãos dela. Enquanto você precisa que alguém diga "você estava certo", essa pessoa ainda ocupa simbolicamente a posição de juiz da sua experiência. Mas quando você reconhece internamente aquilo que viveu, seus sentimentos deixam de precisar de autorização externa para serem válidos. Você sabe o que sentiu, sabe o que tolerou, sabe aquilo que perdeu e principalmente começa a reconhecer o que aprendeu. Nesse momento, a validação que você buscava do lado de fora começa lentamente a retornar para dentro. Isso altera completamente a relação com o passado. Antes, talvez você imaginasse reencontros para provar que estava melhor, desejasse que aquela pessoa visse sua transformação, percebesse o que perdeu ou finalmente se arrependesse. Existe uma espécie de vínculo invisível escondido nesse desejo. Você ainda está vivendo parcialmente diante dos olhos dela. Mesmo distante, ela continua sendo uma plateia imaginária. Mas a cura começa a aprofundar-se quando você deseja melhorar independentemente de quem estará assistindo. Você cuida de si porque sua vida merece cuidado. Constrói novos caminhos porque deseja vivê-los. Recupera sonhos não para provocar arrependimento em alguém, mas porque finalmente percebe que não quer desperdiçar mais tempo tentando ser reconhecido por quem talvez nunca consiga enxergar sua profundidade. Essa mudança é silenciosa, mas altera o centro psicológico da história. Talvez você até receba um pedido de desculpas algum dia. Talvez a pessoa volte, reconheça erros ou tente explicar aquilo que aconteceu. Mas existe uma diferença gigantesca entre receber essa conversa como complemento e depender dela como salvação. Quando você está mais curado, a explicação deixa de ser a chave da porta. A porta já começou a abrir por dentro, e isso produz uma sensação estranha de liberdade. Você percebe que algumas perguntas podem permanecer sem resposta e ainda assim a vida continua. Nem todo capítulo termina com justiça poética. Nem toda pessoa compreende o impacto das próprias ações. Nem toda despedida oferece fechamento. Algumas histórias exigem que você construa o próprio encerramento. E talvez essa seja uma das tarefas mais difíceis do amadurecimento. Aceitar que compreender a si mesmo pode ser mais importante do que ser compreendido por quem decidiu não permanecer. Quando essa necessidade diminui, o passado começa a perder um poder específico, o poder de exigir reparação,
para permitir que você viva. Você não precisa esquecer, negar ou romantizar o que aconteceu. Apenas deixa de colocar sua próxima etapa em espera. E é justamente aí que surge o quarto sinal. Porque depois de parar de exigir respostas de quem está fora, você começa a ouvir algo que ficou abafado durante muito tempo, a própria voz. E quando essa voz retorna, uma transformação profunda acontece. Você começa a perceber que sua solitude já não possui exatamente o mesmo significado de antes. Aquilo que parecia abandono pode começar, pouco a pouco, a transformar-se em encontro. Quarto sinal. Ficar sozinho já não parece ser o pior cenário. Talvez em algum momento o silêncio tenha sido assustador. Uma noite sem mensagens parecia confirmar que ninguém se importava. Um fim de semana sozinho parecia vazio demais. Você procurava conversas, distrações ou qualquer presença capaz de impedir que determinados pensamentos surgissem. Muitas pessoas acreditam que temem a solidão, quando na verdade temem aquilo que encontram quando ficam sozinhas. Sem ruído externo, a mente começa a revelar conteúdos que estavam escondidos. Surgem lembranças, desejos, arrependimentos e perguntas que as distrações mantinham adormecidas. É por isso que a solitude pode inicialmente parecer tão desconfortável. Ela remove a plateia, diminui o barulho e coloca você diante da pessoa da qual não pode realmente fugir, você mesmo. Porém, quando o processo de cura avança, essa experiência começa lentamente a mudar de significado. Jung compreendia que o caminho para tornar-se mais inteiro exige uma relação profunda com o mundo interior. Não existe individuação verdadeira quando toda a identidade depende exclusivamente do olhar dos outros. Em algum momento, é necessário descobrir quem você é, quando ninguém está aprovando, desejando, escolhendo ou rejeitando você. Essa pergunta assusta, porque pode revelar o quanto da sua identidade foi construída para ser aceita. Talvez você tenha mudado gostos, comportamentos e sonhos para caber em determinadas relações. Talvez tenha aprendido a medir seu valor pela quantidade de atenção que recebia. Mas quando começa a permanecer consigo mesmo, sem sentir imediatamente a necessidade de escapar, algo poderoso está acontecendo. Você está reconstruindo uma relação que talvez tenha sido negligenciada durante anos, a relação com a própria presença. Isso não significa que você deixará de desejar companhia. Ser humano implica vínculo, afeto e pertencimento. A transformação está em outra coisa. Você deixa de aceitar qualquer presença apenas para não enfrentar uma ausência. Essa diferença muda tudo. Quando o medo de ficar sozinho diminui, sua capacidade de escolher aumenta. Você começa a perceber que algumas companhias produzem uma solidão muito mais dolorosa do que estar fisicamente sozinho. Descobre que conversar com alguém que constantemente invalida você pode ser mais vazio do que passar uma noite em silêncio. Percebe que estar em uma relação sem reciprocidade não elimina a solidão. Às vezes, apenas a disfarça. E quando essa compreensão amadurece, você deixa de perguntar quem ficará comigo e começa a perguntar quem realmente merece compartilhar o espaço que estou aprendendo a construir dentro de mim. Existe uma beleza profunda nesse estágio, porque pequenas coisas recuperam significado. Você começa a apreciar momentos que antes pareciam insuficientes. Uma caminhada, uma música, um café em silêncio, um projeto pessoal ou simplesmente uma noite tranquila deixam de parecer intervalos entre acontecimentos importantes. Eles passam a fazer parte da própria vida. Sua existência deixa de ser uma sala de espera enquanto alguém decide chegar. Isso representa uma mudança simbólica poderosa. O centro da sua história começa a retornar para você. E quanto mais esse centro se fortalece, menos vulnerável você se torna a relações baseadas apenas no medo da perda.
Você ainda pode amar intensamente, mas o amor deixa de significar desaparecer dentro do outro. Você começa a compreender que vínculo saudável exige encontro entre duas individualidades e não a dissolução de uma para preservar a outra. E então chegamos ao sinal mais profundo, aquele que costuma aparecer depois que muitas dessas mudanças já começaram silenciosamente. Ele não significa que você venceu todas as batalhas internas, nem que nunca mais sentirá saudade, medo ou tristeza. Na verdade, pode aparecer justamente em um dia difícil, mas quando ele surge, alguma coisa dentro de você reconhece que já atravessou uma fronteira psicológica importante, porque existe um momento em que você olha para tudo aquilo que viveu e percebe que não deseja mais voltar a ser quem era antes da dor. Você pode até desejar que algumas coisas tivessem acontecido de maneira diferente, mas já consegue enxergar que existe uma pessoa nova surgindo dos fragmentos daquela experiência. E esse é o quinto sinal. Quinto sinal. Você para de desejar voltar a ser quem era antes. No começo de uma grande ruptura emocional, é comum desejar recuperar a vida antiga. Você quer voltar ao momento anterior à descoberta, à rejeição, à separação ou à decepção. Deseja recuperar aquela versão de si que ainda acreditava em determinadas coisas. Parece que cura significa retornar ao ponto de partida. Mas existe uma verdade psicológica mais profunda. Algumas experiências não chegam para devolver você à pessoa que era. Elas obrigam sua consciência a atravessar territórios que não podem ser simplesmente apagados. Jung via a transformação psíquica como um processo em que a personalidade consciente precisa ampliar-se diante do encontro com conteúdos antes desconhecidos. Depois de enxergar certas verdades sobre si mesmo, sobre seus padrões e sobre suas projeções, voltar completamente ao estado anterior torna-se impossível, e talvez isso não seja uma tragédia. Talvez seja exatamente o nascimento de algo novo. Você começa a perceber que aquela versão antiga possuía qualidades bonitas, mas também carregava feridas que você ainda não compreendia. Talvez amasse profundamente, mas confundisse entrega com abandono de si. Talvez fosse generoso, mas tivesse dificuldade para estabelecer limites. Talvez acreditasse nas pessoas, mas ignorasse sinais porque tinha medo de perder aquilo que desejava. A cura não exige que você despreze essa versão. Pelo contrário, você pode olhar para ela com compaixão e reconhecer: eu fiz o melhor que conseguia com a consciência que possuía naquele momento. Essa frase muda a relação com o passado porque substitui vergonha por compreensão. Você não precisa odiar quem foi para valorizar quem está se tornando. A antiga versão não foi um erro. Ela foi uma etapa. E aquilo que você sabe hoje nasceu, em parte, das experiências que aquela pessoa precisou atravessar. É aqui que o conceito junguiano de individuação ganha uma força especial. Individuar-se não significa tornar-se alguém completamente diferente, mas aproximar-se de uma totalidade maior, reconhecendo aspectos conscientes e inconscientes da própria personalidade. Você começa a integrar força e vulnerabilidade, razão e emoção, luz e sombra. Para de tentar parecer sempre forte e também deixa de transformar fragilidade em identidade permanente. Descobre que pode sentir saudade e manter um limite. Pode perdoar sem necessariamente permitir um retorno. Pode amar alguém e reconhecer que essa pessoa não combina com a vida que deseja construir. Pode guardar boas lembranças sem transformar o passado em endereço. Essas aparentes contradições revelam maturidade porque mostram que você já não precisa reduzir experiências complexas a respostas simples para conseguir suportá-las. Então, acontece algo que talvez meses atrás parecesse impossível. Você começa a imaginar o futuro sem precisar inserir automaticamente aquela pessoa nele. Não porque tenha apagado tudo,
mas porque novos desejos começam a ocupar o espaço anteriormente dominado pela ausência. Você volta a pensar em projetos, lugares, experiências e possibilidades. Talvez ainda não saiba exatamente para onde está indo, mas já sabe que não deseja permanecer eternamente onde estava. Essa mudança é extraordinária, porque a energia psíquica que antes permanecia presa à repetição começa a encontrar novos caminhos. A vida deixa de girar apenas em torno da pergunta "por que aconteceu comigo?" e lentamente se aproxima de outra. O que posso construir a partir daqui? A dor que antes parecia possuir apenas significado destrutivo começa a revelar uma dimensão transformadora. Não porque sofrer seja necessário ou desejável, mas porque aquilo que aconteceu pode ser integrado de maneira diferente. E talvez agora você consiga enxergar os 5 sinais com outros olhos. Você lembra, mas já não corre atrás como antes. Aquilo que tolerava começou a incomodar. A validação de quem feriu você deixou de ser indispensável. A própria companhia já não parece uma condenação. E, finalmente, você percebe que não quer simplesmente retornar à pessoa que existia antes de tudo acontecer. Existe algo novo surgindo, ainda imperfeito, ainda em construção, mas profundamente mais consciente. Se você reconheceu essas mudanças dentro de si, talvez a pergunta já não seja se está completamente curado. Talvez a pergunta seja quanto da sua cura aconteceu enquanto você estava ocupado demais, olhando para suas cicatrizes para perceber a pessoa que estava nascendo por trás delas. E essa resposta merece ser observada com atenção, porque algumas transformações só se tornam visíveis quando finalmente paramos de procurar quem éramos e começamos a reconhecer quem estamos nos tornando. Talvez, antes de assistir a este vídeo, você estivesse medindo sua cura pela quantidade de vezes que ainda pensa naquela pessoa, pelas lembranças que ainda apertam o peito, ou pelos dias em que determinadas emoções retornam sem pedir licença. Mas agora, existe outra maneira de olhar para tudo isso. Talvez a pergunta não seja mais "por que ainda sinto?", mas "o que faço quando esse sentimento aparece?". Porque existe uma diferença imensa entre sentir uma dor e continuar vivendo sob o comando dela. Você pode carregar uma lembrança sem permitir que ela escolha seu futuro. Pode sentir saudade sem transformar saudade em retorno. Pode reconhecer aquilo que perdeu sem perder novamente a si mesmo. Na perspectiva de Carl Jung, amadurecer psicologicamente não significa eliminar as partes difíceis da nossa história, mas ampliar a consciência até conseguirmos integrá-las. Talvez suas cicatrizes ainda existam justamente porque elas não precisam desaparecer para provar que você sobreviveu. A verdadeira transformação pode estar acontecendo no instante silencioso, em que você percebe que aquilo que antes decidia seus passos agora é apenas uma parte da sua história. E pense em quantas coisas já mudaram sem que você tenha celebrado. Houve um tempo em que o silêncio de alguém parecia uma sentença sobre o seu valor. Hoje, talvez você consiga reconhecer que a ausência de uma pessoa não determina aquilo que você merece. Houve um tempo em que você precisava de respostas, explicações, pedidos de desculpas ou algum sinal de arrependimento para imaginar que conseguiria seguir adiante. Agora começa a nascer uma compreensão diferente. Nem todo fechamento virá das mãos de quem abriu a ferida. Algumas portas precisam ser fechadas por dentro. E existe uma força imensa nesse reconhecimento, porque quando você deixa de esperar que alguém valide aquilo que viveu, recupera uma parte da autoridade sobre sua própria história. A sombra deixa de ser apenas um lugar assustador, quando você finalmente acende a luz da consciência sobre ela, e talvez aquilo que parecia ter chegado para destruir você tenha revelado necessidades
padrões, projeções e limites que permaneceriam escondidos se tudo tivesse acontecido exatamente como você desejava. Por isso, não despreze a pessoa que você era quando aceitou menos do que merecia, quando insistiu além do necessário ou quando confundiu intensidade com profundidade. Aquela versão sua não conhecia tudo aquilo que você conhece agora. Ela estava tentando encontrar amor, utilizando os recursos emocionais que possuía naquele momento. O processo de individuação nos convida justamente a abandonar a guerra contra nós mesmos e integrar aquilo que fomos àquilo que estamos nos tornando. Você não precisa sentir vergonha por ter amado demais, esperado demais ou acreditado demais. Precisa apenas perguntar se continuará repetindo aquilo que agora consegue enxergar. Porque consciência sem mudança pode transformar-se apenas em outra forma de sofrimento. Mas consciência acompanhada de escolha muda o destino psicológico de uma pessoa. Talvez você não consiga reescrever o capítulo que passou, porém pode impedir que ele seja repetido com personagens diferentes. E quando isso acontece, a dor deixa de ser somente uma memória difícil e começa a se transformar em sabedoria. Talvez seja exatamente esse o significado mais profundo da sua cura. Você não voltou a ser quem era. Você se tornou alguém capaz de enxergar coisas que antes estavam escondidas. Agora sabe que amor não deveria exigir que você desapareça para manter alguém por perto. Sabe que colocar limites não significa deixar de amar. Sabe que estar sozinho pode ser menos doloroso do que permanecer acompanhado e emocionalmente abandonado, e sabe, principalmente, que nenhuma pessoa deveria carregar sozinha a responsabilidade de fazer você se sentir inteiro. Existe uma frase simbólica que pode acompanhar você depois que este vídeo terminar. A cicatriz não é a prova de que a ferida ainda está aberta. Às vezes, ela é justamente a prova de que seu corpo encontrou uma maneira de fechá-la. Talvez sua alma também esteja fazendo isso. Talvez, enquanto você perguntava quando finalmente ficaria bem, alguma parte silenciosa dentro de você já estivesse reconstruindo tudo. E então surge a pergunta que realmente importa. Se você já não é aquela pessoa que entrou nessa tempestade, por que continua julgando sua cura pelos olhos de quem você era antes dela? Se alguma parte desta mensagem fez você reconhecer uma mudança que ainda não havia valorizado, transforme esse reconhecimento em um pequeno gesto. Deixe o seu like para que este vídeo possa encontrar outras pessoas que também acreditam estar quebradas, quando, na verdade, estão atravessando uma profunda transformação interior. Inscreva-se no canal se deseja continuar explorando os relacionamentos, a sombra, as projeções, a individuação e os mistérios da mente através das reflexões inspiradas em Carl Jung. E nos comentários, escreva apenas uma frase. Eu reconheço a pessoa que estou me tornando. Talvez alguém leia suas palavras justamente no dia em que mais precisava delas. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que ainda mede sua evolução pelas lágrimas que derrama, porque talvez ela precise descobrir que chorar não significa voltar ao começo. E quando este vídeo terminar, não procure imediatamente outra resposta. Fique alguns segundos em silêncio e observe quem existe dentro de você agora. Porque talvez a cura que você estava esperando chegar não esteja à sua frente. Talvez ela já esteja acontecendo dentro de você há muito tempo.